Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal para mais um vídeo. Quero te lembrar, se você ainda não é inscrito, que você se inscreva aqui conosco, deixe o seu like, ative o sininho para que você possa ser avisado pelo YouTube tão logo nós estejamos postando um novo vídeo, mais um vídeo para você. Sem mais delongas, vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Quanto vale o teu voto? Vamos ao vídeo. Ok, gente. Depois de nós termos falado aqui de alguns conceitos importantes nos vídeos anteriores, agora nós queremos vamos trabalhar um pouquinho na questão do Brasil como um Estado nacional, né? O Brasil como um Estado nacional. E dentro do Brasil, o Brasil, como qualquer um outro país, ele é formado e constituído por um povo, né? E o nosso povo, o que a gente tem a dizer a respeito do povo brasileiro, né? Nós vimos lá a respeito no conceito de povo, que há uma diferença entre povo e população, né? O povo, nós contabilizamos os brasileiros natos e naturalizados. Já quando você fala de população, e aí você está considerando não só os brasileiros natos e naturalizados, mas também os estrangeiros que habitam, que residem aqui no nosso país, bem como os apátridas. Então, este número de população, ele sempre será maior do que o número do povo. Então, quando você pensar em povo brasileiro, você está pensando num determinado número. Quando você fala em população, você está falando em um outro número. E é interessante nós começarmos a falar desse aspecto, dessa diferença nesse vídeo, porque nós vemos muito nos discursos, uma vez um político se refere ao povo, e num outro momento ele se refere à população. Há uma diferença nesse discurso, e às vezes até um propósito no político que está usando esses dois termos, às vezes até num momento trocado, a fim de desenvolver em você a opinião que ele deseja que você tenha a respeito daquele assunto. Então, é bom você ficar ligado nisso, conceito de povo e de população. E o nosso povo, hein? Como é que ele se formou? Como é que é o nosso povo? Qual a característica do nosso povo? Bom, miscigenação é a palavra de ordem para o entendimento da população brasileira. Por quê? Porque foi assim que este povo se formou, né? São inúmeras raças que colaboraram para a formação do povo brasileiro. Podemos citar aqui como principais os grupos indígenas, os africanos, os imigrantes, os europeus, e vamos parar aqui nos asiáticos. Esses são os grupos que muito colaboraram para a formação do povo. Essa miscigenação com grande colaboração de grande parte do mundo, veio a formar o que nós conhecemos hoje de povo brasileiro. Tá ok? Vamos em frente. Vamos falar dos índios. Os povos indígenas. O Brasil já era habitado por povos nativos, neste caso, aqui no Brasil, né, os índios. Antes da chegada dos portugueses, eles já estavam aqui. E entre os principais tribos, né, entre os principais índios, indígenas que aqui se encontravam, nós podemos destacar a colaboração aí dos carajás, dos bororóis, dos caigangue, e também dos Yanomamis, né? Destacamos então essas tribos indígenas que
que colaboraram com a formação do nosso povo. E os povos africanos? Né? Dos povos africanos nós tivemos também uma grande colaboração na formação do nosso povo. Né? Este povo, esta gente, elas foram trazidos, né, de forma involuntária para o Brasil. Eles não vieram para cá porque quiseram. Eles foram capturados, escravizados e trazidos para o Brasil entre os séculos XVI e o século XIX. Os escravos trabalharam especialmente no cultivo da cana-de-açúcar e no cultivo do café, quando o Brasil tinha uma economia genuinamente agrícola. Pois bem, tivemos também a participação na formação do nosso povo dos imigrantes europeus e dos asiáticos, conforme eu havia citado. Bom, os portugueses foram os primeiros a vir para o Brasil. Começaram a imigração no século XVI. Por volta do século XIX, o governo brasileiro promoveu a entrada de um grande número de imigrantes europeus e também de imigrantes asiáticos aqui para a nossa terra. Esta promoção do governo é um capítulo da nossa história que merece até ser tratada em particular por um vídeo especificamente para tratar deste momento da imigração para a nossa terra, pois muitas coisas aconteceram e que é muito interessante a gente pegar alguns livros e resgatar essa história. A política trabalhando também nesse processo da participação dos povos aqui na formação do nosso povo. Né? Na primeira metade do século XX, pelo menos 4 milhões de imigrantes desembarcaram no Brasil. 4 milhões. Dentre eles, destacaram-se os portugueses, espanhóis, italianos e os alemães. Entre os asiáticos, vieram para cá os japoneses, os sírios e os libaneses. Toda essa miscigenação resultou em uma grande riqueza cultural nossa. Né? A nossa riqueza cultural, ela é oriunda dessa miscigenação. Vê como temos tantas colaborações para gerar o que somos hoje, como povo brasileiro, motivo de orgulho, né? Motivo de ser brasileiro. Ok, falando ainda do nosso povo, aqui no Brasil, nós temos uma população que hoje, do último censo de 2017, é o dado que eu tenho, já estava em torno de 209 milhões de habitantes. Hoje fala-se em um número um pouquinho maior do que isso, né? Então, 210 milhões de habitantes seria um número que a gente poderia arredondar para poder trabalhar, para efeito até de cálculos, né? 210 milhões de habitantes. Nas repúblicas, encontramos 3 formas de governo: o sistema presidencialista, o sistema semipresidencialista ou o parlamentarismo. A forma de governo no Brasil é o presidencialismo. Uma época que nós vivemos hoje, na data de hoje, é bom frisarmos que o sistema de governo no Brasil é o presidencialismo, não é o parlamentarismo. Nesse sistema, o poder executivo de chefe de Estado e chefe de governo é exercido por uma pessoa, independente do legislativo. Esse é o presidencialismo. Então, podemos dizer que o nosso Brasil é uma república federativa presidencialista. República, porque o chefe de Estado é eletivo e temporário. No nosso caso, atualmente, a cada 4 anos, é eleito um novo presidente, um novo chefe de Estado ou um novo chefe de executivo. Federativa. É federativa
porque os estados são dotados de autonomia política. E por último, presidencialista, porque ambas as funções de chefe de estado e chefe de governo são exercidas pelo presidente da República. Vamos falar do poder do Estado. A Constituição, também conhecida como Carta Magna, ela define os direitos e deveres dos cidadãos, bem como os 3 poderes constituídos. Bom, os 3 poderes. A teoria dos 3 poderes, ela foi apresentada por Charles de Montesquieu em seu livro O Espírito das Leis. E ele lançou esse livro em 1748. Lá ele afirma a seguinte expressão, que ele diz assim: só o poder freia o poder. A teoria dos 3 poderes afirmava que, para não haver abusos, era necessário, por meios legais, dividir o poder do Estado em poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E na nossa República, nós temos o poder executivo em 3 níveis: no nível federal, no nível estadual e no nível municipal. Temos o poder legislativo no nível federal, no nível estadual e no nível municipal. E o poder judiciário nós temos no nível federal e no nível estadual. Então nós temos os 3 níveis, no executivo e no legislativo, e em 2 níveis, o judiciário. Por enquanto nós vamos ficar por aqui, mas nós voltaremos com a parte 9 do nosso vídeo e eu conto com a sua presença aqui. Que Deus abençoe a tua vida. Espero que essas instruções de organização social e política do Brasil estejam sendo úteis para a sua vida, estejam somando conhecimento e que vão ajudar a você, até o final dessa nossa exposição, a entender qual o valor do teu voto. Te encontro no próximo vídeo e, como sempre, conte comigo.